Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos. Iremos estudar agora o tema sujeitos ativos e sujeitos passivos de uma infração penal. Tudo bem? Quais são os sujeitos ativos, quais são os sujeitos passivos de uma infração penal. Tranquilo, com tranquilidade, nada demais, beleza? Conceitos simples, tá? Conceitos simples. Sujeito ativo é aquele que é o autor do delito. O sujeito ativo é aquele que é o autor do crime. É aquele que pratica a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3 perguntas que eu irei fazer. Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime? Pessoa jurídica pode ser sujeito pessoa jurídica pode ser sujeito, só falando de sujeito ativo. Menores podem ser sujeitos ativos de crime? Doentes mentais podem ser sujeitos ativos de crime? Depois eu falo de sujeito passivo, né? Eu falo de sujeito passivo. Então, sujeito ativo é aquele que pratica o delito. Aquela pessoa que pratica a ação, a conduta descrita como infração penal pela lei penal. Tudo bem? Tranquilo? Então, na tela, os pontos que podem cair para a gente relacionados ao sujeito ativo. Primeiro ponto que eu quero que deixe bem claro na sua mente é o seguinte: o sujeito ativo de uma infração penal, de um crime, é o sujeito passivo do processo. Ok? O sujeito ativo de um crime, ele se torna um sujeito passivo do processo penal. Então, quando o Ministério Público oferece uma denúncia, uma ação penal pública, o réu do processo, ele é o sujeito passivo. O Ministério Público oferece uma denúncia em face dele, contra ele. Então ele é o Estado, o MP aqui move contra ele. Logo, ele é o sujeito passivo da infração penal. Porque às vezes fala sujeito passivo e ativo, aí confunde um pouco. Então, o sujeito ativo de um crime, ele se torna o sujeito passivo da infração penal. O sujeito passivo do crime se torna obrigatoriamente o sujeito ativo da ação penal? Não. Não é a regra. Por quê? Porque a ação penal, em regra, é pública. A ação penal, em regra, é pública. Logo, o sujeito ativo da ação penal, em regra, é o Ministério Público. Somente será o ofendido nos crimes de ação privada. Então, nos crimes de ação privada, o sujeito passivo do crime é o sujeito ativo da ação penal. Só na ação privada. Na ação pública, não. Tudo bem? Tranquilo? Sujeito ativo do crime e sujeito passivo da ação penal. O sujeito passivo do crime, somente nos casos de ação privada, será sujeito ativo da ação penal, que a gente chama de querelante. Tranquilo? Então, essa é uma dica que você tem que se ligar, porque às vezes está passivo, ativo ali, você não sabe de quem está falando. Então, tem que verificar se está falando da ação penal ou se está falando do crime, para você não se perder na questão. Tudo bem? Tranquilo? Na tela, próximo tópico. Menor. Menor pratica crime? Muito cuidado, muito cuidado. Eu quero que você tome 2 cuidados aqui. Ó. O primeiro, fato típico, vou colocar aqui FT, fato típico, mais ilícito, mais culpável. Eu já vi muita gente falar assim, olha, um inimputável, quando se exclui a culpabilidade, ele será isento de pena. Até porque o Código Penal fala isso, né? Causa de isenção de pena. Ele se utiliza desse termo isento de pena. E o artigo 23 do Código Penal, quando vai tratar de excludente de ilicitude, ele fala, olha, não há crime. Não há crime quando o fato é praticado em uma excludente de ilicitude, em uma legítima defesa, estado de necessidade, e por aí vai. E aí, muita gente chega a dizer o seguinte, que um inimputável, ele pratica crime, mas será isento de pena. Cuidado. Isso majoritariamente está errado. Tá? Isso majoritariamente está errado. Embora o Código Penal utilize esses termos, não há crime, excludente de ilicitude, isento de pena, excludente de culpabilidade, a teoria majoritária é a teoria tripartida. E pela teoria tripartida, crime é fato típico, ilícito é culpável. Se eu não tiver fato típico, eu não tenho crime. Se eu não tiver ilicitude, eu não tenho crime. Se eu não tiver culpabilidade, eu também não tenho crime. Então, um inimputável, embora o termo de prova que você vai marcar seja isento de pena,
Pela doutrina, ele também não pratica crime, porque não há culpabilidade. E pela teoria tripartida tem que ter os três. Embora o termo não há crime signifique excludente da ilicitude. Então tem que tomar muito cuidado em prova. Tem que tomar muito cuidado em prova. Tudo bem? Então, se o agente tiver em seu favor uma excludente de culpabilidade, é errado dizer que ele pratica crime e será isento de pena. Isso seria teoria bipartida. Para a teoria bipartida está correto. A bipartida entende que crime é fato típico e ilícito. Logo, se tem fato típico e ilícito, é crime, mas será isento de pena. Para a teoria tripartida, não. Para a teoria tripartida, se eu tenho um inimputável, ele não pratica crime. Embora o termo utilizado pelo Código Penal seja isento de pena. Tudo bem? Ele não pratica crime. Logo, o menor. O menor é inimputável. Menor é inimputável. Menor pratica crime? Não. Menor não pratica crime. Porque será excluída a culpabilidade dele. Os menores praticam os denominados atos infracionais, que são as condutas descritas como crime ou contravenção penal, previsto lá no ECA, salvo engano, no artigo 103 do ECA. São as condutas descritas como crime ou contravenção penal. Não é crime para ele eu chamo de ato infracional. Por quê? Porque ele é inimputável. Artigo 27 do Código Penal, também com previsão constitucional. Tudo bem? Menores não praticam crimes, praticam atos infracionais. Muito cuidado também com o artigo 15, eu lembro do 15, mas tem outro, não sei se é o 30 ou 31, do Código de Processo Penal. O artigo 15, ele diz o seguinte, ele fala assim, ó, o menor será representado. O menor réu em um processo criminal será representado. Muito cuidado. Esse menor previsto no artigo 15 é outro menor. Era um outro menor que existia e não existe mais. Era um menor que tinha idade entre 18 e 21, que o CPP chamava de menor. E ele poderia responder por um crime. E ele respondendo por um crime, teria ali a representação. Porque se hoje, o menor de hoje é o menor de 18. Menor de 18 não pode ser sujeito passivo de uma ação penal. É ilegítimo para ele ser sujeito passivo de uma ação penal. Temos aí uma ilegitimidade. Ele não pode ser sujeito ativo de uma ação penal. Por quê? Porque ele não pratica crime. Não pratica crime. Então, se você olhar um processo que o sujeito passivo é menor, está errado. Tem que acabar com esse processo. Não pode. Menor não pode ser sujeito passivo de uma infração penal. Melhor dizendo, menor não pode ser sujeito passivo de uma ação penal. De infração penal pode. Um crime praticado contra o menor. De uma infração penal, sem dúvida. Um crime praticado contra o menor. Crimes do ECA, a maioria dos crimes do ECA é praticado contra menores. É um adulto que pratica um crime contra o menor. Ele é sujeito passivo de uma infração penal. O que ele não pode ser é sujeito passivo de uma ação penal, porque ele não pratica crime. Tudo bem? Na tela. Próximo tópico. Doentes mentais. Cuidado. Doentes mentais praticam crimes? Cuidado. Sim. Sim. Só que, a depender do caso concreto, aquele doente mental, eu posso considerá-lo inimputável, conforme artigo 26 do Código Penal. Ele somente é inimputável se ele for doente mental e não entender o caráter ilícito do fato. E não entender o caráter ilícito do fato. Aí, nesse caso, ele é inimputável. Então, doente mental pratica crime? Sim, se ele entende o fato, ele pratica. E tem ação penal contra ele. Agora, se ele for doente... Desculpa. Se ele for doente mental e não entender o caráter ilícito do fato, nesse caso, ele não pratica o crime. Ele será inimputável. E mesmo assim, olha que interessante, não tem crime. Porque ele não tem culpabilidade, apesar de o Código Penal utilizar o termo isento de pena. Mesmo assim, mesmo não tendo crime, vai ter uma ação penal. É a chamada ação de prevenção penal. Na ação de prevenção penal, ela serve para a aplicação de medida de segurança ao inimputável. Ele é condenado ou absolvido? Ele é absolvido, mas ele é absolvido com uma sanção penal de medida de segurança. É a chamada sentença absolutória imprópria. É uma sentença de absolvição com aplicação de sanção. Sentença absolutória imprópria. Vai ter ação penal para esse doente mental que não entende o caráter do fato? Vai, mesmo que não tenhamos crime. Por quê? Porque ele é inimputável.
Logo, a inimputabilidade, conforme letra de lei, isento de pena. Mas, na verdade, é uma exculpante. Exculpante significa excludente de culpabilidade. Para ele não há ali a culpabilidade. Tudo bem? Tranquilo? E o tema mais interessante de todos, o que mais cai em prova, pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de crime? Pode. É possível um crime praticado contra a pessoa jurídica, sem problema nenhum. Um crime contra o patrimônio dela. Um crime contra a honra objetiva dela. Pessoa jurídica não pode sofrer crime contra a honra subjetiva. Injúria não consigo injuriar uma pessoa jurídica. Mas difamar uma pessoa jurídica eu consigo. Difamar é diminuir a sua imagem perante a sociedade. É manchar a sua imagem. Consigo manchar a imagem de uma pessoa jurídica perante a sociedade? Eu consigo. É possível o crime de difamação, um crime contra a honra da pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica tem honra objetiva. Ela só não tem honra subjetiva, sentimento. Sendo paciente, não é possível habeas corpus de pessoa jurídica, né? Ela sendo paciente. Porque não há como privar a liberdade dela, da pessoa jurídica. É um ente jurídico, né? É uma ficção jurídica. Tudo bem? E sujeito ativo? Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo. Sujeito ativo de crime? Pode. De acordo com a nossa legislação atual, pessoa jurídica só pode ser sujeito ativo de crime ambiental. Tudo bem? De acordo com a nossa legislação atual, pessoa jurídica só pode ser sujeito ativo de crime ambiental. Embora haja previsão constitucional de duas hipóteses. A Constituição prevê duas hipóteses, mas essas duas hipóteses só houve regulamentação de uma delas, que é do crime ambiental. Então, na prática, só é possível o crime ambiental, porque só foi regulamentado o crime ambiental. A outra hipótese prevista constitucionalmente não foi regulamentada para a pessoa jurídica. Logo, embora existam duas hipóteses constitucionais, na prática, só houve regulamentação de uma hipótese, que é a do crime ambiental. Portanto, marque sem medo. Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de diversos crimes, mas sujeito ativo somente de crime ambiental. O menor não pode ser sujeito ativo de crime, mas pode ser sujeito passivo. O doente mental pode ser sujeito ativo de crime, pode ser. E passivo também, claro, sem dúvida nenhuma, ele pode ser sujeito passivo de crime. O doente mental, ele é titular de bens jurídicos, né? Ele é titular de direitos fundamentais. Ok? Eu posso retirar o patrimônio dele, eu posso ofender a honra dele. Então, eu posso ofender a honra dele. Tudo bem? Tranquilo? Na tela, vamos lá. Muito bem. Trouxe aqui as duas previsões constitucionais, para a pessoa jurídica praticando o crime. Artigo 73, parágrafo 5º. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta. De quem? Da PJ. A lei estabelecerá a responsabilidade da pessoa jurídica, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes. Sujeitando-a às punições compatíveis com a sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Seria possível que na regulamentação eu colocasse que a pessoa jurídica praticasse crime contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Mas isso não aconteceu. Tudo bem? Embora constitucionalmente seja possível que a pessoa jurídica responda criminalmente pelos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e a economia popular, na prática isso não é possível, porque não foi regulamentado dessa forma. E o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal também, que diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente de obrigação de reparar o dano. Então, olha o que prevê a Constituição, que pessoa jurídica vai ser responsabilizada penalmente pelas condutas lesivas ao meio ambiente.
Esse 225, parágrafo 3º, ele é regulamentado, para ser crime tem que ter lei, né? Aí tem a lei 9.605, de 97, que é a lei dos crimes ambientais. E nesse caso aqui houve regulamentação. Ou seja, a pessoa jurídica pode praticar crime ambiental. A pessoa jurídica pode praticar crime ambiental. Professor, o que é essa chamada aí teoria da dupla imputação? Vamos aprender o que é a teoria da dupla imputação. Teoria da dupla imputação é uma teoria que era utilizada pelo STJ, que dizia o seguinte: olha, a pessoa jurídica, quando ela pratica um crime, na verdade quem está agindo é o dirigente, é o responsável pela pessoa jurídica que está praticando o ato. E o STJ entendia que não tinha como dissociar esse ato da pessoa física com o ato da pessoa jurídica. Ele dizia, não, a pessoa jurídica pratica? Pratica, mas quando a pessoa física está praticando. E aí vinha a teoria da dupla imputação. Ou seja, para ter um processo contra a pessoa jurídica, obrigatoriamente teria que ter o processo contra a pessoa física. Eu teria que fazer uma imputação dupla. Eu teria que imputar pessoa jurídica e física concomitantemente. Isso era a teoria da dupla imputação, que vigorou dentro do STJ por muito tempo, mas por muito tempo mesmo. O Supremo Tribunal Federal mudou esse entendimento. Depois o STJ seguiu o Supremo. O Supremo falou, não precisamos adotar a teoria da dupla imputação. A pessoa jurídica pode ser responsabilizada sozinha, não precisa ficar dependendo da pessoa física, não. A pessoa jurídica pode ser responsabilizada sozinha, sem necessidade de responsabilização da pessoa física. 2015, 2016, o Supremo Tribunal Federal mudou esse entendimento. E o STJ, posteriormente, seguiu o Supremo, abandonando a teoria da dupla imputação. Então, você tem que conhecer a teoria da dupla imputação e saber que hoje ela não mais é aplicada pelos tribunais superiores, tá? Os tribunais superiores não mais aplicam a teoria da dupla imputação. Tudo bem? Hoje, a responsabilização da pessoa jurídica não depende mais da responsabilização da pessoa física. Não depende mais. Antigamente dependia. Hoje não há mais que se falar em teoria da dupla imputação. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Show de bola. O que mais cai em prova aqui em relação aos sujeitos ativos e passivos é pessoa jurídica. Pessoa jurídica é o mais cobrado. Tudo bem? Esse tema é bastante cobrado. Vamos falar de sujeito passivo agora. Vou falar aqui de sujeito passivo. O que é o sujeito passivo? Sujeito passivo, ele pode ser material, eventual ou formal constante. O mais conhecido é o material, eventual, e não formal. Professor, diferencie isso para mim. O sujeito passivo material é o titular daquele bem jurídico que eu estou lesionando. Então, se eu estou subtraindo um celular, tem ali o dono do celular. Ele é o titular daquele bem jurídico, ele é o dono daquele patrimônio. Logo, nesse caso, ele é o sujeito passivo material. Se eu praticar um outro furto contra uma outra pessoa, o sujeito passivo é o outro titular do bem jurídico. Se eu pratico um outro crime de homicídio e mato uma outra pessoa, o titular da vida é outra pessoa. É outra pessoa que tem bem jurídico. Logo, elas mudam. O sujeito passivo material, ele muda conforme o delito. Ele muda conforme o crime. Outro crime, outra pessoa. Pode ser a mesma? Pode, mas não é obrigatório que seja. Às vezes é a mesma, às vezes não. Professor, tem como praticar vários homicídios contra a mesma pessoa? Tentativa sim, mas consumação não. Consumou um homicídio, já acabou. Vou matá-la de novo. Não, já está morta. Então, o sujeito passivo material, ele também é chamado de eventual, porque é naquele caso. É naquele caso. O sujeito passivo formal é porque quando eu pratico um crime, quando eu subtraio o bem de alguém, eu estou violando uma norma penal. Eu estou violando o artigo 155 do Código Penal. 155 é o tipo.
Desse tipo sai uma norma. Qual é a norma penal que sai do 155? Não furtarás. O mandamento penal, o mandamento proibitivo que sai do 155 é não furtarás. O mandamento que sai do 121 é não matarás. Então olha só, se eu furto um, se eu furto o outro e mato o outro, eu estou violando normas penais da mesma pessoa. A norma, o Código Penal é da mesma pessoa, é do Estado. Então o sujeito passivo formal é o Estado, porque eu sempre estarei violando normas dele. E ele é sempre o mesmo, ele é constante, ele não é eventual. Um Estado aqui, outro Estado... Não, é o mesmo Estado. É o mesmo Estado. Então o sujeito passivo formal, ele é constante, porque é o mesmo. O sujeito passivo material, que é o titular do bem jurídico, é o conceito mais conhecido de sujeito passivo, o titular do bem jurídico ameaçado ou violado, ele é eventual, porque em cada crime modifica. O sujeito passivo formal ou constante é o Estado, porque é sempre ele. Sujeito passivo formal, Estado, também pode ser sujeito passivo material, nos crimes contra a administração pública. Aí ele é sujeito passivo material eventual, porque aí pode modificar. Pode ser hoje um crime contra a administração pública, amanhã um crime contra o patrimônio, aí modifica. Então, nesse caso, a administração pública, o Estado, é sujeito passivo material e formal. Num crime contra a administração pública é sujeito passivo material e formal, eventual e constante. Interessante, né? Interessante questão de prova. Tudo bem? Entendemos isso? Show de bola? Podemos ir adiante. Você aprendeu a diferença de sujeito passivo material ou eventual. Pode colocar na tela. Sujeito passivo material eventual, que é o titular do bem jurídico ameaçado ou violado. E o sujeito passivo formal ou constante, que é o titular do mandamento proibitivo, que é o Estado. O titular do mandamento proibitivo é o Estado, da norma penal. O Estado que é o titular do mandamento proibitivo. Ok? Tranquilo? Show de bola. Vamos adiante, vamos lá. Estado pode ser sujeito passivo material e formal? Sim, nos crimes contra a administração pública. Material eventual, formal e constante. Nos crimes contra a administração pública é sujeito passivo material e sujeito passivo formal. E o que é um crime de dupla subjetividade passiva? É quando eu tenho dois sujeitos passivos. É possível. É possível que um crime tenha dois sujeitos passivos. É possível também que o crime tenha dois sujeitos ativos. Crime de concurso. Nos crimes de concurso, dois sujeitos ativos. Tá? Dois sujeitos ativos. Crimes com dois sujeitos passivos. Dupla subjetividade passiva. Dupla subjetividade passiva. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Vamos lá, vamos fechar aqui o tema. Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo? Pode, já vimos, pessoa jurídica pode ser sujeito passivo. Só não é possível em alguns crimes. Alguns crimes especiais não é possível praticar a pessoa jurídica. Por exemplo, eu não consigo retirar a liberdade de locomoção de uma pessoa jurídica. Praticar um crime de abuso de autoridade em que eu retiro a sua liberdade de locomoção. Ela não tem liberdade de locomoção. Eu não consigo praticar um crime contra a honra subjetiva dela. Não dá. Mas eu consigo praticar um crime contra a honra objetiva, difamação, calúnia. É possível caluniar a pessoa jurídica? É. Calúnia é imputar falsamente a ela um crime. Eu posso imputar falsamente a ela qual crime? Só ambiental. Se eu imputo falsamente a ela um crime patrimonial, não dá nada. Isso não é calúnia. Pode ser difamação, mas calúnia não é. Por quê? Porque ela não pode praticar esse crime, é impossível. A pessoa jurídica só pratica crime ambiental. Então, se eu imputo a ela um crime ambiental, eu pratico calúnia. Consigo também difamá-la. Só não consigo injuriá-la. Eu consigo praticar um crime de dano contra a pessoa jurídica. Então, alguns crimes eu consigo. Eu não consigo praticar o crime de estupro contra a pessoa jurídica. Não dá. É um crime que demanda aqui o alguém. Então, todo crime que é voltado a uma pessoa, a um bem jurídico individual, não é possível de ser praticado contra a pessoa jurídica. Mas alguns são. Tá? Alguns são possíveis. Ok? Então, ela pode ser sujeito passivo de crime? Sem dúvida. Não de todos. Não de todos os crimes. Tudo bem? Na tela. Ela não consegue ser sujeito passivo de todos os crimes, não. Pessoa morta é sujeito passivo de crime? Não é.
cuidado. A pessoa morta, quando você morre, como diz um colega meu, morreu. Infelizmente, você perde a sua personalidade jurídica. Você deixa de ser titular de bens jurídicos. Se você não é titular de bens jurídicos, você não é sujeito passivo de um crime. Professor, mas eu já ouvi falar de calúnia contra os mortos, eu já ouvi falar de vilipêndio a cadáver. Na calúnia contra os mortos, o sujeito passivo do delito é a família, porque eu estou caluniando ali a fama do morto. E quem tem ali o prestígio do morto é a família que ficou viva. Ele já morreu, ele já virou coisa. Logo, no delito de vilipêndio a cadáver, por exemplo, o cadáver é o objeto material do delito, porque eu vou vilipendiar. Mas o sujeito passivo não é o morto. O morto não é o titular do bem jurídico. Embora ele pode ser objeto material. O que é o objeto material? O objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta. Então, no crime de furto, o objeto material é o bem furtado. No crime de homicídio, a entidade, a pessoa como entidade, é o sujeito passivo. E o corpo dela é o objeto material. No crime de vilipêndio a cadáver, o objeto material é o cadáver. Só que o morto não é sujeito passivo de crime. Tudo bem? Na tela. Morto não é sujeito passivo de crime. Eu coloquei dos crimes o vilipêndio a cadáver. Vilipêndio a cadáver ou suas cinzas. É possível sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo? Existe essa possibilidade de a pessoa ser sujeito ativo, eu sou sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo? Tem como? Pelo princípio da lesividade, se eu pratico uma conduta contra mim, isso não é crime. A autolesão não é crime, o suicídio não é crime, a não ser que seja para bular terceiros. Aí tem um sujeito passivo. Então eu corto a minha mão para bular o seguro. Aí a seguradora é sujeito passivo, porque eu estou ferindo ali um bem jurídico dela, um patrimônio dela. Tudo bem? Então, pelo princípio da alteridade, lesividade ou ofensividade, a autolesão não é crime. Então, a maioria da doutrina vem dizendo que não é possível uma pessoa ser sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo. Não é possível uma pessoa ser sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo. Uma outra parte da doutrina traz uma exceção. Qual é a exceção que alguns colocam como exceção aqui? Não todos. Crime de rixa. Só que no crime de rixa, a pessoa ela é sujeito ativo e passivo do mesmo crime. Melhor dizendo, ela é sujeito ativo e passivo da rixa, mas não do crime dela. Quando ela pratica rixa, ela é sujeito ativo da rixa. E sujeito passivo da rixa do outro, porque a rixa precisa de vários agentes. Então ela é sujeito ativo da rixa dela e sujeito passivo da rixa do outro. Ela não é sujeito ativo e passivo da rixa dela. Isso não seria possível. Então não é possível ela ser sujeito ativo e passivo da rixa dela, do mesmo crime que ela vai responder. Não é possível. Na rixa, ela é sujeito ativo da rixa dela e sujeito passivo da rixa do outro. O outro também vai responder. Entendeu a ideia? Então, sujeito ativo e passivo do mesmo crime, somente de uma rixa, não é possível. Não é possível. Tudo bem? Entendimento aí do doutrinador César Roberto Bittencourt, por exemplo. Ok? Sujeito ativo da conduta dela e sujeito passivo da conduta do outro. Então, na conduta dela, ela não pode ser sujeito ativo e passivo do mesmo crime dela. Tudo bem? Vai ser do crime de outro. Perfeito? Tranquilo? Na tela, vamos fazer algumas questões. Questãozinha. É correto afirmar sobre infração penal. A infração penal somente poderá ser cometida por pessoa física. Errado. O Estado sempre será sujeito passivo formal de um crime. Correto. Formal ou constante. Apenas os bens materiais podem ser objeto de infração penal. Errado. Bens materiais, não. Outros bens também. A infração penal não poderá ser praticada de forma isolada por um agente. Pode sim, de forma isolada. Uma pessoa só pratica um crime. Fácil essa, né? O sujeito ativo de uma infração penal é o titular do bem jurídico do lesado. Isso aqui é o sujeito passivo, né? Sujeito passivo. Gabarito aqui, letra B. Tá, gabarito, letra B. Próxima, já veio com gabarito, mas vamos verificá-la. A pessoa jurídica pode figurar como sujeito ativo de crime contra a administração pública? Não. Somente de crime ambiental. O inimputável por embriaguez proveniente de caso fortuito não pode ser sujeito passivo. Pode. Posso praticar um crime contra ele.
Só porque ele está embriagado não quer dizer que eu posso matá-lo? Posso matá-lo, por exemplo. Os inimputáveis não podem ser vítimas de crime contra a honra. Podem sim. Eu posso vitimar ele contra a sua honra, mesmo que ele seja inimputável. A pessoa jurídica só pode ser sujeito passivo de crimes patrimoniais. Não. Posso praticar contra ela, por exemplo, crime contra a honra. Crime contra a honra dela, honra objetiva. A pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de difamação. Correto, pode ser sujeito passivo de difamação. Honra objetiva. Vamos fazer mais uma para você ver que, às vezes, a questão que é para juiz federal. Parecia difícil, mas não era. Letra A, responsabilidade penal da pessoa jurídica. É cabível quando praticados crimes ambientais e crimes contrários à administração pública? Não, só ambientais. É inconstitucional, haja visto o princípio da responsabilidade penal objetiva. Errado. É possível aqui a penalização por crime ambiental da pessoa jurídica. Letra C, independe da responsabilização das pessoas físicas, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE tal de relatoria da ministra Rosa Weber. E aí veio a letra D, depende da responsabilização de pessoas físicas. O Supremo mudou esse entendimento, né, dizendo que não depende mais. Foi abandonada a teoria da dupla imputação. O que o aluno precisa saber aqui, que aconteceu lá em 2016? Foi abandonada a teoria da dupla imputação. Só isso. Se ele sabia que foi abandonada pelo Supremo, não precisava saber que era da ministra Rosa Weber, não precisava saber o julgado do RE, não precisava. Ele só tinha que saber. Foi abandonada a teoria da dupla imputação, que ele acertava a questão. Tudo bem? Tranquilo? Com isso, terminamos sujeitos ativos e passivos de infração penal. Espero você na continuidade. Tchau, tchau.